Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Origens, com Lígia Zottini, Gabriel Maciel e a Lana Trauzinski, que você veio finalmente, fisicamente, aqui para São Paulo. Aê! Palmas! A gente abriu a agenda exclusivamente para poder tê-la aqui. Maravilha! Finalmente. Bem-vinda, amiga. E proporcionando um encontro de vocês, Sim, né? Porque encontro físico, né? É, porque na minha cabeça já se conheciam. Não, só cosmicamente, né? Quanticamente falando, digitalmente a gente já se conhecia. Seja bem-vinda. Encontro de Origens e Oásis, por fim. Sim. É, finalmente. Amiga, que honra! Eu amo os nossos papos. Não... Tava ansiosa pra chegar segunda-feira. Vamos registrar agora no espaço-tempo, né? Sim. As nossas conversas. Isso. E fale de Origens para a gente. O que é Origens para você? Vamos abrir já esse portal, desse lugar. Origens. Fiquei pensando, né? Quando eu vi as outras entrevistas, falei, gente, eu vou falar, assim, do que eu sinto, né? Desde que eu cheguei nesse planeta. Eu tenho essa sensação de não saber de onde que eu sou, porque assim, eu nasci nos Estados Unidos, os meus pais são brasileiros, aí eu viajei muito ao longo de toda a minha vida, então todo mundo me pergunta assim, de onde tu é? E eu falo, cara, é onde eu sou, é onde eu nasci, é onde meus pais são, é onde eu morei a maior parte da minha vida, ou onde eu moro agora, sabe? Então eu tenho esse problema com origens, e ao mesmo tempo eu nunca me senti daqui, assim, tipo, eu sempre olhei pra esse mundo desde os 3 anos, eu me lembro de cenas, daí eu falava, cara, tem alguma coisa errada, sabe, assim, porque se uns têm de mais e outros têm de menos, por que que os que têm mais não dão pros que têm menos, sabe, assim, umas coisas óbvias, assim, que uma criança consegue fazer o raciocínio, e assim, se a gente quisesse, seria bem fácil trabalhar isso aqui, né? Por que as pessoas não querem, entendeu? Então eu tenho sempre essa sensação de não saber de onde eu sou e de não me sentir, ou sentir que tem algo muito errado com aqui. E ao mesmo tempo, e aí eu fui entrando em contato com esse sentimento mais ao longo do processo, esse sentimento de já ter vivido algo muito diferente e em uma frequência outra, né? Do tipo, essa sensação de tipo, meu Deus, eu já vivi outra coisa. Então, é muito, né, distoante isso aqui. E aí depois veio essas visões, né, essas sensações mais, assim, presentes e mais claras pra mim. De outras vivências em outros lugares. Eu não sei em que lugar, não tenho meu mapeamento cósmico nem nada disso, mas eu sei que, né? Está no planeta Terra neste momento. Exato, sabemos isso. É isso, né? Então, Lana, conta um pouco, assim, da sua jornada de se tornar a Lana, né? Porque eu te conheço da mega comunicadora da internet. Na verdade, eu não te conheço, né? No Recalculando a Rota. Mas eu te conheço recalculando rotas potentes depois. Eu entro bem na sua vida, você sonhando comigo, falando, cara, a gente tem alguma coisa pra fazer juntas. E fizemos muita coisa no meio da pandemia, ainda tem muita coisa pra fazer junto. Mas foi num sonho que a gente se encontrou pela primeira vez. Mas eu acho que tem a Lana antes, que era capaz de tocar multidões com uma facilidade gigantesca. E tem essa Lana hoje, que escolhe não tocar multidões. Mas acaba tocando. Multidões mais resguardadas. No casulinho. Ai, amiga, então, eu acho que eu me tornei a pessoa que os meus pais queriam que eu fosse, né? Aquela pessoa bem... Enfim, acho que eu banquei os sonhos da minha mãe, assim, tipo, minha mãe queria ser entrevistada, queria, né, estar na frente das câmeras, queria estar nos palcos e tal. E quando eu estive lá, eu comecei a perceber que não era a minha parada, assim. Eu tive pânico no palco diversas vezes, não era uma sensação que eu amava, assim, sabe? Ah, não, eu vou estar lá, eu vou adorar. Não, era sempre tenso pra mim. E aí eu comecei a perceber, né? Tipo assim, isso aqui não é essencial pra mim, não é da minha essência, sabe? Eu tô aqui fazendo, tudo bem, é o que eu acredito, tal, defendi a minha verdade, mas era um lugar muito do ego, assim. Me lembro das frases que eu falava, eu olho e já falo, gente, a cara de pau mata. Eu falo assim, tipo, galera, hackeei a existência. Chega aí que eu vou mostrar pra vocês como é que é o rolê. A vida é só assim... Oi, fofa. Vamos hackear você aí. daqui a pouco. Vamos te mostrar aqui. Vamos só
dar um pouquinho de pressão aqui, vamos ver. E aí, né, tudo desmoronou, e, enfim, aí eu tive que buscar esse lugar baseado em fatos reais, né? As bases mais sólidas do que o meu egão desenfreado, né? E aí foi isso, e aí veio a maternidade ainda pra... Que foi um mega portal pra você. E que foi, né, o aprender a amar mesmo, né? Porque esse lugar partia de uma necessidade minha, né? De, então, reconhecimento e tarará. E aí chegam elas pra falar, é sobre outra coisa, sabe? Tá viajando. E eu acho que quando vem os filhos, é que chega essa discrepância do que é sucesso pra você, né? Com certeza. Porque daí, enquanto tu tá lá, fazendo 1000 coisas, em 1000 lugares, 1000 palestras, não sei o quê, tu fala, nossa, eu tô me sentindo mega mal sucedida aqui nesse contexto, a minha casa, a maternidade, etc. Então, aí começa a ver essa discrepância entre o que tu fala e o que tu tá vivendo, de fato. Eu não consigo mais falar daí, entendeu? Aí, tipo, tá, então vamos... volta pra casinha, e aí a gente fala de novo a partir de um lugar que seja verdade agora, né? E eu acho que essa é muito a tua assinatura, né, Lana? Concordem ou não com você, porque você é bem potente, né, em tudo que você faz. Eu nunca vi, desde que eu te acompanho, algo que não seja verdade do seu coração. Eu acho que essa é a tua assinatura medicinal, entendeu? A pessoa pode não concordar com o que você está querendo fazer naquele momento, mas se ela concordar, é muito potente porque tem essa medicina. Você só fala o que teu coração tá cheio. E você tem muita verdade em falar, cara, não vou falar mais, porque tive um shift aqui que me contaram que não é mais assim, né? Entendi que não é mais assim. E tem que ter uma coragem gigantesca para fazer e deixar de fazer, né? Total. Mas eu tô vendo bastante gente nesse caminho de regresso, assim, né? Entende de que esse lugar que todo mundo busca, né? De sucesso, reconhecimento e tal, não necessariamente te conecta com as melhores pessoas, não necessariamente te faz sentir como tu achava que iria se sentir, né? Porque então tu achava que tu seria mais realizada, mais feliz. E eu comecei a perceber que não, assim, na verdade, meu auge do meu sucesso era a época que eu tava mais ferrada, assim, e infeliz, porque é isso, não parava e tal. Então, eu tô vendo várias pessoas que começaram lá comigo, porque é isso, eu sou precursora, né? Sim. Então, assim, a galera tá agora não, já tá até retrógrado isso do marketing digital, não sei o que. As pessoas vêm falar pra mim, não, mas tu tem muito pouco seguidor pra isso que tu tá falando, é muito precioso. Eu falo, amiga, esse rolê já foi 10 anos atrás. Eu já tô na volta disso daí, tipo assim, eu não quero mais seguidor, tá tudo... Eu vivo há 15 anos de 20 mil seguidores, entendeu? Isso. E não sinto falta de ter mais, porque quando eu acessei mais gente, tu acessa uma densidade brutal, né? Você sentia no corpo, quando você tava lá com aqueles milhares de pessoas? Sentia demais. Eu fui cancelada, né, amiga, diversas vezes. E, assim, pessoas desejando o mal das minhas filhas, sabe? Assim, em mensagem, em comentário. Aí tu fala, aonde que, tipo... Da onde que isso está acontecendo, sabe? É muito impactante, assim. E é por isso que você fala muito, né? Desse marketing vibracional. A gente pariu junto lá na sua sala, essa coisa de sair do armário com o lado espiritual. Então, assim, que lugar é esse, né? Que dentro da gente traz, de fato, em ressonnância, as pessoas corretas. E aí você limpa, né? Porque quem chega só pelo marketing que a gente conhece, né? Que são os gatilhos, você sabe fazer isso muito bem. Chega por gatilhos emocionais que você está trazendo na pessoa. E chega todos os antigatilhos também que estão combatendo aqueles gatilhos ou aquela mensagem que você está querendo trazer. Quando você vai por ressonância, cara, é uma proteção. Porque tem muito menos hates, muito menos cancelamento, muito menos... Assim... Total. Eu nasço dessa forma, então assim, eu nunca vou ter milhares de pessoas, provavelmente. Porque é esse orgânico, é esse lugar que a gente vai tocando. E é possível que você toque um monte de gente, mas a gente não vai saber. Porque não tá nos números marketeáveis, entendeu? Tá nos corações de quem precisa. O algoritmo é diferente. O algoritmo é diferente. É outro algoritmo. Total. E essa palavra ressonância a gente usa muito também no Oasis, né? Porque... Tudo que ressoa tá na mesma frequência, né? Se tu tá ressoando, tu tá na mesma frequência. Então, tu atrai, não pelo cérebro reptiliano, né? Sim. Que já é um absurdo também pra gente desse nicho vender consciência ativando o cérebro reptiliano da pessoa. Exato. Entendeu? Escassez. Aí luta, exato. né? Então, não faz sentido pra mim, né? E se eu fizer isso,
vou atrair exatamente o tipo de pessoa que não vai ressoar com as minhas coisas. Então, é o marketing completamente equivocado, né? E... Fala de Oasis. Então, o Oasis partiu de uma necessidade minha ali durante a pandemia de juntar umas pessoas pra falar sobre tudo que estava acontecendo. Porque tava todo mundo fingindo demência, assim, né? Tipo, fingindo demência. Todo Não, mundo vamos bugou com a continuar. pandemia, né? Tipo, Sim, vamos continuar vivendo tipo, uma vida que já não estava normal, nada, mas ninguém falava sobre isso, Exato. virou um tabu, né? Então eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos se juntar e começar a falar sobre isso. E só isso, assim, eu fiz. Comecei a juntar pessoas para poder conversar, sabe? Sobre as coisas que estavam acontecendo internamente, sobre os pensamentos, os sentimentos que cada um estava tendo e tal. E assim foi surgindo, foi orgânico também, né? O surgimento do Oasis. É, Assim. que foi quando eu te conheci, que foi esse universo da gente dar voz para essa nossa verdade, dentro de um novo algoritmo, né? Que a gente tava abrindo caminhos para esses algoritmos, que a gente sentia, reconhecia, mas que não tinham tradutores. Então, a gente se tornou os próprios tradutores. Acho que a gente, em espaços, tempos diferentes, a gente se conectou, foi, acho que nesse mesmo Sim, super. nesse Foi mesmo até movimento. uma história do tipo, a gente já tinha soltado Origens antes da pandemia, veio a Isso, pandemia, eu maternei, aquela coisa toda, então para Origens, aí vem você com todo o seu processo, o Oasis, a gente chegou até a cogitar se seria Origens, Oasis, tudo junto. Aí, por fim, né, veio na sua intuição, Oasis primeiro, porque a gente estava ainda, que você soltou Oasis, a gente voltou a fazer Origens, foi bem quase 2 anos depois, entendeu? Então, Sim. você já estava com o Oasis que precisava sair. Foi, Sim, nossa, mas nossa. precisa entender origens para chegar em Oasis. Gente, nossa, agora abriu um gap aqui que eu falei, nossa, lembra? parece que foi uma vida, né? Aham. E ao mesmo tempo que foi ontem, né? Foi ontem, É, mas ao mesmo tempo foi uma vida atrás. A Nossa, gente chegou, acho dei que as uma primeiras bugada. aulas do Oasis, a gente tava Sim, lá a gente falando tava. de origens e Isso. depois a gente Nossa. falou mais até lançar de novo o podcast. Nossa, gente, desculpa É eu interagir aqui agora. Gente, que loucura. O que você aprendeu com o Oasis e com as pessoas lá, amiga, nessa frequência? Porque você faz muita economia da ressonância, muita jornada do autoconhecimento, que era diferente lá, né, do que você fazia no começo. Eu acho que é mais o outro conhecimento dentro desse autoconhecimento. Então, o processo de Oasis está sendo transformar os seres humanos em humanos, né? Porque a gente tava querendo falar de assuntos muito elevados ali. Só que chegou uma hora que eu vi que não adianta, a gente tem muita coisa para limpar, né? Então a gente teve que passar por diversos processos ali no Oasis de limpeza, processos a gente fez de tudo ali. De constelação, de Theta Healing, quando umas limpezas aconteceram, a gente passou um monte de tempo, tipo, alguns meses ou quase um ano, no sentir. Tipo, ensinando as pessoas a sentir de volta. Nossa, Porque parte daí, né? Enquanto a gente não sente, não tem como as tecnologias mais sutis virarem uma realidade, né? Se a gente tá, tipo, completamente desconectado do sentir, a intuição não vem, a ciência não vem, a Mesmo com clarividência pessoas não vem. mais conscientes, você sente que a consciência estava ainda no intelecto. Intelecto. Você trouxe essas pessoas durante o ano inteiro para o corpo. Isso é uma grande ferramenta para que esses Exato. novos humanos nasçam, né? Exato. É parte daí, assim. A conexão com o corpo, com a presença, com o sentir. A pessoa começar a discernir, né? O que eu sinto. Tudo bem, eu sei que tu acha, eu sei que tu sabe tudo sobre isso, né? Mas o que tu sente? Aí tu vê que as pessoas... bugam. Como assim? Como assim que eu sinto, né? Não, para, eu sei o que tu vai falar mentalmente, mas fecha o olho e o que tu sente. Tipo, desespero total, né? Não sei o que eu sinto. Calma aí, tipo, isso aqui tá muito periclitante, isso aqui, né? Então, é isso aí, voltar para esse lugar, ser um lugar tranquilo para todo mundo. E agora, eu diria que no Oasis, todo mundo sente. Todo mundo... Aí assim, não, mas eu sinto que tal coisa. Assim, as nossas discussões partem desse lugar, Do né? sentir. E aí a Kundalini Yoga também ajuda muito com esse processo de reconexão com o corpo. Porque o sentir é o corpo, né? Tipo, tá, onde que tem palpitação aqui? Onde que tem pulsação? Que sensações eu tô sentindo? Né? A gente precisa se reconectar com isso.
Eu tô achando bem curioso, né? Porque no episódio anterior eu tava com as 2 pessoas que mexem com o meu mapa astral. E eu tô nesse episódio aqui com as minhas 2 professoras de yoga, entendeu? Então, assim, tem Nossa, eu tô aqui só fazendo tripé entre pontes. Nossa, eu tô aqui já. Porque é o desafio, assim, eu tenho esse desafio do habitar, né? E eu acho que eu não vou falar mais que eu tenho desafio, porque depois da maternidade, depois da hipersensibilidade, eu tenho um outro desafio que não é o de habitar o corpo. Eu tenho o desafio de trazer os corpos toda hora integrado, tá? Porque eu habito bastante o corpo físico. Eu cheguei a essa conclusão. Meu ponto é que eu gosto bastante do espiritual, porque eu nasci com ele, mas assim, essa coisa que dificuldade de sentir, tenho 0. Eu nasci de fábrica com isso. Eu sinto todo mundo o tempo todo. Mas para sentir todo mundo, eu sinto no corpo. Então ele funciona o tempo todo, eu habito meu corpo o tempo todo. O ponto é como é que eu faço as pontes entre o físico saudável, forte, para segurar esse sentir cada vez menos em explosão de raiva, de medo. Porque é isso, né? Exercitar o corpo físico com o corpo emocional significa que eu vou sentir a espiritualidade. E não vai dar a vazão que uma existência inteira deu, né? Que é, eu sinto o corpo emocional frágil, eu bato no físico e ele traduz tudo. Então, eu tô aprendendo a integrar, mas habitar o corpo físico. E eu acho que essas ferramentas que vocês têm é de integração. Você habita os corpos o tempo todo através dessas práticas. É, e que a Kundalini faz lindamente, né? Não, e eu comecei a sentir, amiga, quando eu engravidei também. Porque antes eu era 0 conectada com o sentir, né? Era tipo, não, esse aqui território né, inabitado. E aí, o meu campo expandiu horrores quando eu tava grávida. E eu não sabia que tava grávida. Tava dando palestra aqui em São Paulo. Para 300 empreendedores, tipo, engravatados, assim, e eu falando de física quântica, sei lá. Meu, a galera me olhando assim, tipo, o que tu tá falando? Aqui, né? Tipo, oi, mãe. E um ET ali, né? Aí eu falei, aí, tipo, eu sentia toda aquela plateia, de repente, assim, eu sentia o que cada pessoa naquela sala sentia, eu desesperada ali, quase gorfando na primeira fila. Maria. Desesperada. E aí as pessoas que me conheciam falaram assim, tem alguma coisa muito errada com ela? Eu falei, gente, eu tô passando mal real, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Aí alguém lançou assim, gravidez, será? Eu falei, não, amiga, tá louca. Tipo, meu Deus, eu tava tomando pílula até ontem. As concepções semi-milagrosas que a gente tem. Nossa, eu acho curioso que você... acho que nos polos aqui, cada uma no seu, acho que a jornada desse sentir vem do sentir demais, de uma maneira empática, que é o que a gente fala muito, de sentir esse sutil. Porque o véu, acho que a gente nasceu com esse véu muito fino, e a gente transitava entre eles sem referência, porque a gente vem de uma geração que a gente não teve, eu falo que essas zonas de segurança, de como referência, para a gente conseguir transitar sem sentir demais, de uma maneira de atravessar o outro, porque para mim, acho que vinha muito desse lugar, em que eu via através, e aí eu falo assim, mas peraí, de onde isso tá vindo? De onde tá esse meu sentir? Aí a hora que a gente fecha, eu falava, fechava? Não, porque tá too much. E para mim, a jornada com o yoga foi a hora que eu comecei a modular isso no meu físico. Mas, ao mesmo tempo, vem um movimento que é o que eu acho que na nossa dança entre eu e você aqui, e eu acho que a Alana tá justamente nessa mediação aqui do caminho. Super. Que foi aceitar essa consciência que a gente tem do físico. Sim. Porque eu achava que eu não tinha essa consciência por viver muito no sutil, viver muito no espiritual, de conseguir expandir os corpos de uma maneira muito rápida e extremamente consciente, e achava que não tinha capacidade de sustentar e ancorar isso no físico pela ausência de consciência física. É isso. E, na verdade, era o contrário. Era por ter uma consciência física muito grande, mas existia um gap entre esses mundos. Então, o que eu acho que ferramentas como que a Alana traz, como que eu trago, como você traz, é a gente refazer essas pontes de caminhos de volta. A gente está fazendo caminhos de volta para algo que a gente tem muito genuíno na nossa essência, nas nossas jornadas multidimensionais. A gente já faz isso em várias realidades, a gente só está remontando ela nessa realidade, planeta Terra, que eu achei fantástico a Alana abrir sobre, então, eu estou aqui neste planeta Terra, neste momento, e acho que é o primeiro ponto de reconhecimento, de tempo e espaço. Estamos no planeta Terra, habitando o corpo físico, e a gente precisa aprender a lidar, em transitar sobre essas realidades. E que eu acho que é o que, enfim, a geometria da Alana no final vai traduzir muito bem sobre isso. Muito bem.
que mais, amiga, que você quer contar pra gente? Eu sei que você vem fazendo vários pontos, né, com Kundalini. Se você puder contar um pouquinho mais o que é, porque as pessoas entendem yoga, aqui. Mas a Kundalini... Mas a Kundalini, eu lembro que, né, o nosso episódio sobre Ancient Atlantic, a gente até fala de você, Lana, Kundalini da Atlântida, que foi uma descoberta minha, né, pessoal eu nunca tinha ouvido falar que a Kundalini potencialmente estaria conectado a yoga mesmo, com a Atlântida por conta daquela coisa do paraíso perdido, que a maçã tem a ver com a subida da Kundalini, da consciência. Nós perdemos não o paraíso, nós perdemos a consciência. Então, o Kundalini Yoga, com certeza, é uma tecnologia, né, que é ancestral, mas eu acredito que ela foi criada para este momento planetário. E eu acho que ela tá sendo subvalorizada, assim. Na verdade, porque começou vários papos de que é perigoso, né? A Kundalini Yoga. Exato. Pra fazer a galera ficar num complexo R ali, ó. Assim, Não sai. Perigoso porque você pode despertar, né? Exato. Opa, cuidado. Acordar. Você vai sair do seu controle. E assim, dito isso. É pra esse tempo, porque ela se adapta totalmente à vida humana, tipo, né, a sociedade. Não é um tipo de yoga que tu tem que, então, não comer tal coisa ou ficar isolado nas montanhas. Não, é bem o contrário. Ela ensina a viver no meio do rolo, né? E ter ferramentas para sustentar esse rolo. E é chamada o yoga da consciência, né? Que não é tão focado, vamos dizer, nos asanas e na perfeição das geometrias ali, no sentido de qual ângulos que a gente faz, e sim na conexão da respiração com o movimento. Então, a gente acaba levando prana para diversos lugares onde o corpo não está acostumado a receber esse prana. E aí, no final de cada prática, tu, de fato, medita, né? Porque a minha parada de ser totalmente mental era essa, assim. As pessoas falavam, tem que meditar, tarará. Eu sentava lá, tipo... meu cérebro, tipo, loucamente... surtado. E aí eu falava, gente, eu não consigo meditar assim, né? E aí a Kundalini foi quando eu tive burnout mesmo, quando eu dei o PT, que eu não conseguia nem juntar duas palavras numa frase. O título da newsletter eu não conseguia criar. Me perguntavam assim, qualquer coisa, preto ou amarelo. E eu ficava olhando assim pra pessoa, não conseguia decidir mais nada na vida. E aí a Kundalini era a única coisa que me trazia de novo pra um lugar onde eu queria ficar. Assim, de tipo, só me deixa aqui. Eu comecei a praticar, 3 vezes por dia. E, fora isso, eu tava um vegetal olhando pro mar. 6 meses eu tive que ficar assim. E aí eu falei, gente, eu não vou mais conseguir fazer o que eu fazia. Tipo, eu vou ter que fazer uma formação nisso, porque é a única coisa que eu posso trabalhar agora. Foi nesse desespero, assim. Foi um reset total, né? E aí, E aí eu comecei a ver o que começou a acontecer comigo, que era uma pessoa altamente mental, altamente desconectada também do meu corpo e etc. E eu, fui me transformando, assim, real, em uma pessoa... Tudo aquilo que eu falava, que a gente falava, né? Foi se tornando uma realidade sobre mim, né? Tipo, que eu falava sobre o ser o novo humano, barará, barará, foi... Tu tá falando sobre isso, que a gente tá sempre falando que a gente tá aprendendo, né? Agora você vai ter que aprender de verdade. Exato. É o estágio da consciência aplicado. Tudo. O recalculando a rota, o shine, foi o processo que foi todo acontecendo comigo de fato, assim. A gente teve que ser o nosso próprio canal. Real, viver aquilo, pra gente entender de que lugar a gente tá tendo que conectar para ser um portal de ferramenta para o outro. Então, acho que não teria outro caminho senão através de nós mesmas. E deve vir por muita coisa aí pela frente, porque tem muita gente vivendo essa mesma... Quem pesquisa, né, sabe que é um padrão. E toda vez que tem um padrão repetido, você percebe que é um movimento que a sociedade está fazendo. E a gente tem muita gente buscando, dentro das bolhas de privilégio, essa potencialidade de fazer coisas de forma intuitiva, né? Eu faço yoga, Kundalini Yoga. Mas tem um Kundalini Yoga by Alana, by... ou o seu, não é nem Kundalini, o seu é o Yoga by Geometria do Ser, que aí dá um negócio super específico, inédito. Então, assim, não é mais só sobre as ferramentas milenares, sim como base, mas é através das pessoas que estão fazendo. Sim, de novo, porque elas que atualizam o conhecimento, né? Porque os grandes mestres
criaram, né, lá há não sei quantos mil anos atrás. Então, a maestria, ela sempre está linkada ao tempo, ao lugar e às pessoas, né? Exato. Maravilhoso. Um mestre que falou isso Há 5, 6 mil anos atrás, Exato. era um outro contexto. Exato, ele precisa de uma atualização, né? Então, Super acho que, justamente, o professor, nesse momento, faz isso, assim. E a Kundalini, o tempo todo, tá trazendo a tua atenção aqui pro terceiro olho. Então, ela vai ativando o teu sexto chakra aqui de uma maneira bizarra, né? Todas as pessoas... Isso que é massa, assim. Os meus alunos, todos estão vendo essa transformação em se transformarem em seres realmente intuitivos, assim. Né? E seus decisores da sua própria vida, né? Exato. Porque a gente parou de entregar o poder pro outro, né? Então, precisa de um coach para isso. Não, o que tu acha, né? Qual é o caminho que tu precisa trilhar? É um caminho de automaestria. O primeiro mantra ali já é um caminho... o primeiro mantra diz, eu honro o professor infinito que me habita e me abro para as fontes infinitas de sabedoria e criatividade em mim. Maravilhoso. Então, é um mantra que já abre com Pode total... partilhar com as pessoas? O mantra? A frase em... É. Sim, é Om Namo Gurudev Namo. O Namo Gurudev Namo. A gente fala 3 vezes, mas é isso. É famoso. Quem acompanha, quem acompanha mantras, ele em vários ritmos, ele é repetido. Isso. E então, o caminho que as pessoas estão trilhando é esse, de automaestria, de transformar-se no seu próprio mestre, que é a volta de Jesus, né? Que é o acesso à consciência crística. E que é... Os milhares de Budas, que é a geração atual, né? Não é um Buda, são muitos Budas. Que é o que a gente sempre... Pelo menos, bem, tô tomando uma licença poética falando no plural aqui. Que é o que a gente sempre sentiu, mas a gente nunca reconheceu isso como uma referência fora. A gente teve que olhar para dentro, reconhecer essa nossa alquimia dessa geometria única da Alana, da Lígia, da Gabriela, e que a gente agora está conseguindo masterizar isso para que a gente possa entrar em ressonância e atrair, que é o que a Alana está fazendo no Oasis, a gente está fazendo aqui em Origens, e que esse mental superior aqui, ó, em ressonância com esse grande portal cósmico através da nossa pineal, em conexão com o cardíaco, com o coração. Eu acho que todas nós estamos nesse mesmo timing aí, nesse momento. Isso. Então, o que eu queria falar como ali, última mensagem é que, assim, a gente, nesse momento, né, todas as pessoas que trabalham com isso e que estão atentas, né, para tudo que está acontecendo, a gente precisa estar agora vibrando em frequência elevada, entendeu? Dane-se o que está acontecendo, eu já tô, nessa, eu já nem quero mais saber, sabe, o que está acontecendo. Assim, gente, a gente precisa começar... Eu sempre falo sobre o Oasis ser uma semente de uma nova ressonância, né? A semente do novo. Então, como seria esse novo? E a gente começa a ser o novo. Então, ali a gente cria um espaço onde eu falo que as pessoas podem voltar a ser inocentes. Essa é minha frase principal do Oasis. Aqui... Tudo bem, a gente tem que se defender de um monte de coisa no mundo, mas aqui a gente pode voltar a ser totalmente inocente, no sentido de não ter ninguém querendo te ferrar, ninguém querendo tirar vantagem de ti. Aqui tu não precisa ser o espertinho, tu não precisa ser aquele que ninguém zoa com a tua cara, sabe? Tipo, volta a ser aquela criança que tá totalmente livre no campo, assim, do tipo, não importa o que eu faça aqui, só coisa boa vai acontecer a partir disso. Ou só vou receber aceitação, só vou limpar, só vou, né? Não, e isso deve gerar milhões de sincronicidades. Você tem algo a dizer sobre sincronicidade? Com relação ao Oasis? Com relação a tudo na sua vida. Ah, sim. Não, milhares. Bom, a última, né, que aconteceu foi justamente da gente... Essa descoberta eu fiz através de ti também. Porque quando tu me mandou aquele negócio dos discos solares... Ela tá aqui... Ela nem sabe que isso que você acabou de dizer é a ativação do disco solar de julho, de julho, da inocência original. Que é o que a gente fala sobre autenticidade. Sobre a gente reconhecer e se reconectar com a autenticidade. Que tá ligada à criança, que tá ligada a essa inocência. Dessa inocência da vida, que você acredita na vida, no melhor que ela pode te oferecer. Exato. Porque é o melhor do ser humano, gente. É o melhor. Voltar a entender isso, né? Tipo, que esses seres inocentes é o melhor de nós, é o melhor que nós podemos ser, né? E aí a gente aprende o contrário, que tem que
o contrário disso. Mas tem um disco solar que é sobre isso, que tá lá no Atacama, onde a gente parou às 11h11 para fazer uma meditação ao subir o morro, porque a gente não conseguiu chegar no topo do morro. Tipo, eu falei, gente, a gente não vai chegar no topo do morro 11h11, vamos parar ali, naquele platô que a gente via ali de baixo. Nossa, eu tô toda arrepiada. Aí a gente parou, cara, tava de frente pro vulcão Licancabur, que é onde tem esse disco solar. Sim. E aí eu fui atrás disso, e aí era isso, esse retorno à inocência e limpeza de memórias de dor e sofrimento. Que é exatamente o que a gente faz no Oasis. E a gente, tipo, conectada, na hora que a Ali me mandou, eu falei, olha onde a Alana está neste momento. Eu falei, gente, é sobre isso. É sobre quando a gente se permite, a gente abre esse campo de ressonância e sincronicidades. É a hora que a gente abre o portal da autenticidade do nosso ser e vice-versa. É uma super assinatura. É uma super. É como toda a inteligência da criação conversa com a gente. É sobre estar tão alinhada com essa verdade, com essa... E não é a grande verdade, é também, mas eu acho que é a sua verdade daquele momento. Operando por essa verdade, a linguagem que vai ser produzida é a sincronicidade. E quanto mais, se tiver muito sincrônico sua vida, só vai, cara, porque deve estar muito, muito correto o que você está fazendo. Porque é a linguagem dessa inteligência da criação. Quando eu contactei o pessoal que fazia o receptivo, eles falaram, a gente adorou teu projeto, porque aqui onde a gente fica é um oásis no meio do deserto. Aí eu falei, e a primeira vez que a gente foi pra lá, eles falaram, vocês sabem, né, que aqui agora é a Kundalini do mundo. Maravilhoso! O chakra base da Terra mudou, e agora é lá, né? Aí eu falei, gente, eu tô num oásis na Kundalini do mundo. Tipo, não era pra eu estar aqui. Qual a chance, né? Sem saber ainda. Tipo, eu não Isso que é muito louco sobre mim. Vocês são intuitivas e sabem antes. Sim. Eu intuitivamente vou fazendo as coisas e depois eu descubro por que eu tô fazendo. Sim. Isso é bem assim. Também da sua assinatura. Porque você vai por essa verdade, você tem a inteligência sincrônica. Você vai, esse primeiro movimento da verdade, você vai gerando sincronicidade, não sabe por quê. E aí vem em algum momento, quando ela tem suficiente sincronicidade, você recebe intuitivamente. Total. Eu recebo assim, de ti, de fulano, Beltrano, que vai me falando, agora entendi por que eu tô aqui agora. E é engraçado, né? Porque agora eu tô vendo nessa fala, e assim, a dica que a gente acho que pode dar aqui pra quem nos ouve, e quem está nos vendo. É muito louco isso, porque da mesma forma que cada uma que busca a sua validação desse lugar, ontem mesmo aconteceu uma mega sincronicidade e que, passando pelo filtro da Gabi, sempre que eu compartilhava, isso é loucura, isso é só uma coincidência. Então, se você ouve isso nas suas mais diversas camadas, traz um pouquinho para essa autenticidade desse coração aqui, porque ontem eu parei, porque tinha dado, obviamente, bem a lá MR, um pau no meu carro na hora que eu estava saindo para voltar para São Paulo. É uma pane meio que elétrica, assim, e de desconexão. Parei o carro, desliguei o carro. Na hora que eu ligo o carro, eu tô ouvindo um canto de um pássaro. Eu falei, gente, que loucura. Eu olhei se era a caixa de som, se era uma música. Não, não era. Eu falei, gente, parece que o passarinho tá dentro do meu carro. Aí depois eu posso até compartilhar a foto. Na hora que eu olho pro retrovisor do meu carro, tinha um canarinho da terra pendurado no vidro do meu carro, tipo, cantando loucamente. Eu falei, gente, isso é um sinal do universo. Oi? E eu tava numa mega expansão, assim, um pouco antes de tudo isso acontecer. E aí eu parecia, ok, universo, eu entendi. Esse é o sinal que o universo tá me dando para aquilo que eu tava buscando uma validação. Porque... na verdade, a gente busca validações o tempo todo. E a validação é interna, né? Não é o passarinho que está validando, não é a mulher ter te falado que você estava no oásis, na Kundalini da Terra, não é você ter conectado com esse campo. Isso é interno. E não é para ninguém, isso é pra gente. É para nós mesmos. A sincronia é só uma linguagem do subconsciente falando, cara, tá dentro, tá fora e vai. E é uma tecnologia fantástica. E é seguro. É seguro, gente. As pessoas acham, vocês vivem desse jeito meio... Não, tipo, é o melhor lugar pra se viver. Nossa, pra mim é o melhor lugar. E eu tô nesse processo dessa autovalidação, dessa autenticidade. Cara, é o melhor lugar. É o melhor lugar pra estar. E aí, na hora que a gente reconhece isso, it's too easy. Nossa, aí flui. Nossa, sim. Eu acho que é menos um alívio. Nossa, é um alívio. Porque por muito tempo, você falar de coisas assim, ficava no campo da não-ciência, da pseudociência, da infantilidade de uma espiritualidade sem tanto estudo. O mais curioso dos tempos que a gente vem vivendo é que pessoas altamente treinadas, em disfarces muito interessantes na Matrix, estão se rendendo a isso. Eu acho que é a primeira vez que esse lugar
encontra o outro lugar. Uhum. E pessoas que estão altamente treinadas, se rendendo a todos esses saberes das leis da vida, da lei que rege a existência, vai dando validações importantes para outras pessoas que têm resistência entender que tem algo para se olhar. Hoje a gente, né, pesquisando aqui, pesquisando novos humanos, pesquisando os futuros juntas, os oásis, o que eu percebo é, quando a pessoa ela está desmembrada, ela não está trimembrada, né, o corpo, mente e espírito atuando e atuante diariamente na vida, né? Tem ferramentas, a Lana acabou de contar vários exemplos da ferramenta da Kundalini, mas tem muitas ferramentas para você expandir consciência. Uhum. Quando você está desmembrado, é tão infantilizado. É quase como se o espelho estivesse voltando para essa pessoa que julga quem está trazendo todos esses temas o tempo todo de forma infantilizada, sem saber que a maior infantilização, o maior infantil é o fato de você estar desmembrado. Uhum. Porque tudo que você vai viver muito no seu corpo físico, então você adoece. Você vai lidar com o corpo emocional não trabalhado, que provavelmente você não faz nem a pessoa, né? Não faz nem a psicologia base, né? De buscar os primeiros traumas, criança ferida, primeira infância, a coisa que rege a terra. E aí não tem como sentir o corpo espiritual. Ou até sente e não sabe traduzir porque o corpo emocional é infantil. Então, essa dança entre o físico, só matéria, e essa espiritualidade que é colocada numa caixinha de infantilidade, tem morada no corpo emocional das pessoas que estão infantilizadas. E aí você olha para aquilo e eu tenho aprendido a sentir compaixão, né? Que é o meu grande desafio do ano, né? Meu aniversário está chegando, vamos ver se eu ganho de novo a compaixão, se eu passei na escola, que é a virtude do ano. De olhar com essa consciência, essa compaixão consciencial do tipo... Tá. É difícil a sua vida, porque quando você não tá trimembrado, ela vai ser bem desafiadora. É mais fácil desse lado, é mais fácil mesmo, porque você tá conectado às leis que regem tudo. Sim, e as pessoas têm usado isso também pelo objetivo equivocado, né? Muitas dessas ferramentas são usadas para, então, tu conquistar aquilo que tu deseja, ou né, ter aqueles teus objetivos esticados e tal. E é sobre mais do que isso, bem né? mais do que isso. É sobre muito mais do que isso, sabe? Essa é uma utilização muito pequena para tudo isso, né? E essa foi a grande rendição dos últimos anos da minha vida, assim, Essa é a de palavra. tipo render, entregar real. E se vier coisa ruim, então, tipo, é isso que precisa agora, né? E qual é o aprendizado? O que torna isso correto? O que torna isso um ganho aqui pra minha vida? Essa é a pergunta constante, assim, que eu tenho me feito. E aí tu vê que só pode ser uma versão posterior de ti se tu passou por aquilo, por aquelas fases difíceis também, né? É isso. E essas fases te engrandecem demais. É muito... É um jeito de tu conquistar, sim, aquilo que tu deseja no sentido daquela essência, né? Aquele desejo do ser. Vai com certeza acontecer. Mas muito superior a conquistas materiais ou desejos do nosso ego e etc, etc. Então, é uma magia na qual a gente pode realmente confiar, né? Assim, eu, de fato, tenho entregado a vida, assim. A presença. A gente fala muito do momento presente, de estar no presente, mas, na verdade, é estar na presença. Porque quando você está na presença, todos os outros movimentos te levam ao próximo passo. A gente não tem nada dado. Exato. Talvez umas macro pedras, né? O que você veio ser vocacionada, os teus filhos, os filhos através de você, grandes relacionamentos ou relações. Ouso dizer que a gente faz um mapa lá antes de encarnar, meu sentir. Mas todo o resto, você não tem bem o mapa do próximo passo perfeito até o fim da vida. O que eu vejo dessas linguagens de sabedoria da existência é, se você está em presença, você sabe o próximo passo pela sincronicidade, mas só o próximo passo. Exato. E é onde você vai vivendo sem tanta resistência, porque você deixa de querer controlar tudo para se render à presença desse momento. E o que melhor eu posso fazer agora? E se de alguma forma veio ruim, o que aconteceu? Porque O que está acontecendo de mim, de dentro para fora, que está gerando isso agora? é porque a multiplicidade de caminhos é infinita. Assim como o campo infinito de conexões que a gente pode estabelecer. É isso. E o próximo passo é a sincronicidade. Daquilo que ressoa do seu coração com aquilo que você está querendo experienciar. E aí é a presença. É a presença de você validar internamente esses sinais que as conexões nos trazem, que a natureza nos traz, que esses caminhos que a gente faz nos trazem. E que agora
Eu até abri o balãozinho aqui, assim, vendo a geometria para a Lana, que é a grande... Amado, podemos colocar a nossa geometria na tela, porque traduzindo, né, e como uma tecnologia, esses cristais, eu não tinha dúvida de que a peça central seria esse coração quando eu me conectei com o campo da Lana para traduzir, porque é um coração de calcita laranja que traz, acho que lindamente através da fala da Lana, essa vitalidade, essa força, essa estrutura pela fala, mas que só acontece porque tem uma calcita azul em vários pontos dela, que é a conexão desse sutil, né? E que acho que foi assim, dentro do que eu sempre ouvi da Lana quando eu a conheci, e trazendo, acho que foi muito da fala dela aqui, é essa alquimia entre esse sentir do sutil, passando pelo canal da sua consciência para aquilo que você está estruturando na fisicalidade, sendo o exemplo através do canal. Então, eu falo que essa peça central é uma estrutura, é físico, é humano, mas a conexão é cósmica. E é o que a apatita traz. E a gente tem cristais de apatita no nosso cérebro para trazer esse padrão cristalino, que é a nossa grande antena, pequenininha lá na nossa pineal, mas que abre quanticamente para uma outra dança que está nessa geometria, que é justamente o citrino, que é essa potência solar, que é a força do sol, desse sol, dessa mente superior que é cósmica, para essa estruturação da cornalina, que é essa peça alaranjada, avermelhada, que representa essa potência do ventre, do feminino, que é essa potência da manifestação no físico. Então, de várias formas, essa geometria ela faz essa dança entre essas polaridades através do encontro no centro. Então, essa alquimia entre o que a gente está trazendo, acho que representando muito bem no episódio, é entre esse mental e entre se sentir. E que a gente separa, mas é uma coisa só. Eu não consigo mais ver de uma maneira segregada, dualizada. Para mim é um grande círculo, que na verdade não é um círculo, é uma grande espiral, e que a gente pode acessar de diversas oitavas. E a gente pode transitar entre elas. A gente pode subir, que é o que você trouxe, e ao mesmo tempo, ok, eu preciso voltar para esse ponto, mas eu estou consciente, porque a gente está em presença. Então, é uma geometria que traz presença por essa dança cósmica. Maravilhoso. E E cores desérticas, né? sim, eu falo porque, enfim, tem tantos outros cristais aqui que não foram mencionados, mas a nível de essência e uma grande tecnologia que é a geometria cristalina, que é o que eu gosto sempre de trazer, é, primeiro, se conecte pelo seu sentir. Por isso mesmo que eu não dei spoiler antes, porque é permitir essa alquimia de como ela se conecta internamente. Para cada um de vocês, ela vai se conectar de um lugar. E é como a gente permite que isso aconteça dentro de nós. Porque aí sim, ela vai trabalhar em camadas. E você pode acessar ela de diversas formas, em vários momentos da sua vida, que ela sempre vai ter uma mensagem nova, porque é uma nova Lana, é uma nova Lígia, uma nova Gabriela que está acessando ela. Por isso que é uma chave, como você traduziu lá no passado, no presente do futuro, que é um QR Code do futuro. Porque é como eu vejo ela. Eu não vejo ela estática aqui. Eu vejo que ela é uma grande dança entre mundos, entre consciência e entre sentires. Né? E que é uma geometria de vitalidade. Eu vejo força, mas ao mesmo tempo eu vejo consciência. E é sobre isso, amada. Eu acho que é muito, muito eu mesmo, essa coisa da vitalidade. Eu tenho muita energia, cara. Eu sou geradora, manifestadora, né? No design humano. Eu e também. essa que é capaz de gerar e de manifestar e todas as pontas, tipo, pô, e eu vejo, assim, a diferença no nível energético que eu tenho em relação às outras pessoas, assim, é sobre isso, assim, é sobre, né, fazer acontecer, movimentar, fazer girar. Mas uma coisa que eu queria falar como última mensagem, assim, é que justamente cada um de nós precisa
abrir esse canal da criação do seu próprio caminho, né? Porque a gente tá vendendo caminhos hoje em dia, né? Na internet. Não, siga o meu passo a passo, e o meu passo a passo. Eu fiz assim e deu assado. E, cara, não é mais sobre isso. Tipo, cada pessoa precisa encontrar a sua combinação única ali de experiências e de ter essa confiança interna em si próprio, né? De que você é capaz de descobrir o seu próprio caminho, o seu próximo passo. E o caminho de cada um de nós é único. E é cada um estando nessa unicidade, na sua geometria, que a gente vai formar esse quebra-cabeça cósmico, né? Se você estiver seguindo o meu caminho, vai ser uma Lígia que não está sendo Lígia. Exato. Né? Eventualmente, a sua verdade pode ter um pedacinho do que eu preciso para destravar a minha. Tu pode te Mas inspirar. eu não posso ser a Lana. Exato, mas chega uma hora que tu tem que abandonar a Lana. Inspira e traz aquele fragmento para dentro. Mesmo os mestres. Os grandes mestres mesmo falam, o meu verdadeiro propósito é me tornar irrelevante. Entendeu? Exato. É isso. Então, inspira nos outros, vai até onde tá te ajudando e depois abandona. E solta. E abre espaço. Isso vale pra maternidade também. Ô, amiga, eu posso ver se sente no teu coração. Eu posso pedir pra você fechar com o canto do sol que você fecha? Sim. Acho que é lindo. Nossa, todo mundo se emociona nessa hora. É muito sim. louco. Porque, né, é muito genuíno mesmo. Vamos lá. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie e a luz pura interior guie o teu caminho. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie e a luz pura interior guie o teu caminho, guie o teu caminho, guie o teu caminho. É isso. Gratidão. Gratidão vocês, amores. Essa música é muito linda.